Fala, galera do Amilt, como é que vocês estão? Hoje a gente vai mostrar para vocês um fator que pode parecer muito básico, mas costuma destruir as empresas, que é gestão e gerenciamento de projeto. Para falar sobre isso, estou aqui com o Beto Caeiro, Alberto Caeiro Júnior. Como é que você tá, Beto? Tô tranquilo, cara, graças a Deus. E você? Prazer Tudo estar aqui ótimo. no canal. Bom, o Obrigado. prazer é meu. Galera, o Beto é engenheiro, ele é professor da Fundação Dom Cabral, mentor da Endeavor, sócio da Ergon Credit e também advisor da PebMed Afia, e o papo é justamente sobre isso tudo. Mas olha só, antes da gente começar o papo aqui, se você gosta de tecnologia e inovação, não deixa de assinar o canal, dar um like aí, dar um joinha, marcar o sininho, que você não vai se arrepender não, tá? Beto, olha só, para começar, queria saber de você, para quem está montando uma startup, que dica que você dá assim para ir moldando os times e ter uma produtividade sempre em alta? Assim, tem alguma pegadinha, alguma coisa que você sugere assim, cara, não entra nessa, isso aqui pode ser uma furada? Que dica que você dá aí para quem tá começando a montar o seu projeto, cara? Cara, assim, eu acho que no início da empresa, né, você deve ter, pelo menos na startup, né, e eu, pelo menos nas startups todas que eu trabalhei, você tem a preocupação na prática de entregar, né, de fazer. Então, principalmente no iniciozinho, que tem pouca gente, né, assim, você pode se dar o luxo de não se preocupar tanto com essas coisas e ir seguindo, executando. Eu acho que você começa a ter preocupações de estrutura organizacional, né, de como estruturar os times, conforme a empresa vai crescendo e você vai tendo necessidade. Porque, assim, um erro que é muito comum, ou é comum, né, em muitas startups, principalmente quando as empresas, né, os founders, eles têm essa visão de querer já começar muito organizado, é que sempre que você organiza demais, você engessa de alguma forma, né? Se você começa a botar muita regra, muito processo, acaba que no limite você está Travando um pouquinho, né? Por design, né? Você está engessando de alguma forma o seu processo de produção, Sim. né? Sim. Seja ele de tecnologia, de produto, quer que seja. Então, eu, em todas as mentorias que eu faço, inclusive lá na PEB, muitas vezes eu falo isso para os meninos, assim, eu sou muito adepto de você ir resolvendo os problemas conforme os problemas vão aparecendo, né? E estrutura organizacional é um problema que você tem que resolver, que é isso. Qual é a melhor estrutura para você gerenciar a sua empresa, né? Qual é a melhor estrutura para você gerenciar o seu projeto? Qual é a melhor estrutura para você gerenciar o seu time de tecnologia? E isso é um problema que quando você tem 3, 4 pessoas, você não tem esse problema. Esse problema não existe, né? Você vai ter os developers, normalmente o cara de produto vai ser ou o presidente, ou o founder, ou alguma coisa assim. Então, assim, imagina que, junta eu, você, mais 3 developers, a gente não tem um problema de estrutura organizacional. A gente assim, a nossa preocupação tem que ser criar um MVP e ver se esse MVP faz sentido, né? Validar e aí sim pensar em crescer rápido. Conforme você vai crescendo rápido, você vai tendo as dores de crescimento, né? E agora, aí, conforme você você tem as dores de crescimento, você precisa organizar a sua estrutura, organizar seu time, enfim, fazer as coisas da melhor forma possível. Agora, você acha que, atualmente, como está muito em voga, em moda, né, essa questão, né, da organização, né, dos frameworks e tal, você acha que a galera pode estar burocratizando antes da hora essas coisas? Eu acho que quando a gente pensa em squad, né, normalmente a gente já está falando em times maiores, que não faz sentido você ter um squad só, né? Então, assim, se você tem 3, 4 squads, você está falando de pelo menos umas 10, 12 pessoas, né? E aí eu acho que sim faz sentido você ter alguma organização, tá? Eu não sei se nesse início essa organização de squad é melhor. E assim, de novo, por mais que eu dê aula de agilidade, né? Por mais que, tenho as certificações do Scrum, né? Enfim, eu acho que existe momento para você fazer essas coisas, né? Então, assim, num primeiro momento, você pode se dar o luxo de não ter um squad, porque, assim, na prática, se você tem um backlog só, todo mundo trabalhando junto na mesma coisa, na prática você tem um squad só e aí essa estrutura ela é meio que orgânica. Eu acredito muito na estrutura orgânica das coisas, né? Você vai resolvendo o problema, só que você precisa ter essa estrutura e essa burocratização, digamos, conforme o time aumenta, porque não tem jeito, né? Não adianta você ter 20 pessoas no time de desenvolvimento, num backlog só, fazendo a moda antiga, que, é um cara dizendo tudo para todo mundo, você tem um grande gargalo, né? Então, eu entendo a estrutura organizacional, de forma geral, como uma forma de você resolver os problemas que você tem. E aí, dependendo do seu objetivo,
que é uma coisa que a gente já viu, né, várias vezes em startup, assim, cara, o modelo de estrutura de produto é o melhor? Depende do que você quer. O modelo de centro de serviço compartilhado é o melhor? Depende do que você quer. Então, assim, eu brinco um pouquinho que é a resposta de consultor, né, o famoso depende, mas na prática depende do que você quer. Depende. Não tem muito jeito, entendeu? Você não pode dizer que a estrutura do Uber vai ser a mesma do Airbnb, porque você não sabe se o que eles querem é a mesma coisa, né? Agora, eu acho que existe muito esse modismo. Eu quero copiar o Spotify. Você não sabe o que o Spotify ele quer atingir. Cara, eu ia justamente falar do Spotify. Eu queria fazer 2 perguntas para você. Primeiro, essa questão do Spotify, das tribos, né? Que todo mundo copiou. E aí eu não sei, eu vou até ser um pouco imprudente aqui de dizer que eu vi um artigo, acho que até circulei lá para vocês, que dizia que o próprio Spotify não usava a estrutura. Não usava, isso. Né? Então, o cara fala, usem com cuidado, que nem a gente aqui faz isso direito. Então, assim, a gente procura, né, sempre seguir modelos, e acho que tem uma coisa que é uma coisa que funciona para tudo. Foi o que você falou, isso não funciona. Eu queria saber 2 coisas de você. Primeiro, quando é que o Scrum funciona e quando ele não funciona, tá? Essa é a primeira pergunta. Isso é polêmico, Mas eu queria ouvir de você, como um agilista. Tranquilo. Tá? E a segunda é o seguinte, como é que as coisas funcionavam, quando é que você acha que antigamente, quando ninguém usava o Scrum, quando é que o que fazia as coisas, o que dividia empresas que funcionavam bem, do ponto de vista de gestão de projeto, de empresas que funcionavam mal, sem o Scrum? O que naquela época... Tá bom. Tá, vamos lá. Deixa eu só dar um passo antes ainda. E aí, enfim, não sei se você percebeu, mas eu sou meio gago, tá? Então eu vou gaguejar aí ao longo do papo. Pode ficar tranquilo. Fique à vontade, aqui eu também gaguejo. Porque é engraçado. Então, assim, uma coisa que eu vejo muito, e aí não só de Scrum, tá? Vejo de framework de produto, vejo até de framework de data science. Sim. É as pessoas querendo usar sem saber por quê. Então, assim, uma coisa que sempre que eu dou aula, e isso acaba acontecendo bastante lá na FDC, né? Quando a gente fala, eu dei aula para um MBA que eu tinha que dar aula de métodos tradicionais e métodos ágeis, né? E aí você vê a ementa, na prática eu até falo de Scrum, tá? Mas eu falo muito mais de agilidade, porque o Scrum é uma forma de você implementar agilidade. Agora, se você não sabe por que você está fazendo agilidade, não adianta, né? Você vai fazer Scrum de qualquer jeito, que é o que a gente vê em muita empresa. Muita empresa acha que você tem um PO e um Scrum Master, você tem Scrum, tá? Então, o que eu acredito muito eu brinco até, eu tenho um artigo no Medium que é meio que back to the basics, né? Assim, cara, por que você está fazendo isso? Né? Onde é que está a motivação e o que você está ganhando? Eu acho que isso acaba sendo mais importante. Então, vou botar o link aí, tá, galera? Só para avisar aí, vou botar esse link do artigo do Beto aqui. Eu tenho um blog no Medium com alguns artigos, esse é um deles. Aí. Então, assim, quando é que eu acho que o Scrum funciona, tá? Eu acho que o Scrum ele funciona muito bem se você tem 2 coisas que são coisas bem difíceis de você ter hoje. Você tem uma cultura boa de produto, com um bom cara de produto, e você tem um bom Scrum Master. Porque, assim, eu brinco um pouquinho que dentro do Scrum, os papéis eles existem por uma razão. Então, por exemplo, eu trabalhei numa empresa que... Como é que eles faziam? O Scrum Master era um developer que ficava fazendo uma rotação a cada sprint. Então, cada sprint era um Scrum Master diferente, que também era developer. E o nego achava isso normal. A empresa achava isso normal. Quando eu entrei lá, eu falei, cara, isso não faz o menor sentido. Veja, o Scrum, ele é um papel que tem que ter skills para você desempenhar ele. Você tem que ter um skill de facilitação. Você tem que saber tirar as pessoas da zona de conforto para elas crescerem. Porque o Scrum tem as cerimônias lá, uma das cerimônias que é a retrospectiva, nada mais é do que uma cerimônia onde você tenta melhorar. Para você melhorar, você tem que sair da zona de conforto. Se você não sai da zona de conforto, você não melhora. Então, se você não critica o coleguinha do lado, positivamente, né, construtivamente, ninguém melhora. Se está tudo bem, não se melhora. Então, eu acho que eu brinco que dentro do Scrum, o cara de produto pode destruir o time e o Scrum Master pode fazer o time mais perfeito do mundo. Eles têm papéis muito, muito complementares, tá? Só que são papéis difíceis, tá? Porque o Scrum Master, qual é o papel do Scrum Master? Não é resolver problema, nem ficar gerenciando velocidade de time. O papel dele é fazer o time crescer. O papel dele é fazer o time melhorar. O papel dele é ajudar o time a resolver os próprios conflitos. Sejam conflitos de dentro do time, sejam conflitos fora do time. Você na Globo.com deve ter visto um pouco isso. Você tinha excelentes Scrum Masters, eu sei porque eu contratei alguns para a Globo, né? Então eu sei. E você tinha Scrum Masters ruins. Tá? O que é o bom Scrum Master? É o cara que está ajudando o time a resolver os problemas do time. Não é ele que tem que resolver. É o time que tem que resolver. O time ele tem que criar
ele tem que ir criando métodos e criando capacidades, capabilities, para ele conseguir resolver os próprios problemas. Então, eu brinco um pouquinho que, no limite, o papel de um bom Scrum Master, a meta do Scrum Master é ser relevante. Porque o dia que ele é relevante, o time consegue atuar sem ele. E é o que acontece um pouquinho quando você muda para esse modelo de Agile Coach. Então, o modelo originalmente do Agile Coach foi o quê? Você tinha alguns times muito maduros que não precisavam mais de um Scrum Master. E aí você tinha um cara meio que para atuar em 3, 4 times que já eram mais maduros, mas que ainda precisavam ali de um apoio para uma outra coisa, uma técnica de facilitação, uma coisa assim. Então, assim, pro Scrum funcionar, eu acho que você tem que ter um cara de produto que entenda produto, tá? E quando eu falo entender produto, não é ficar só fatiando história, tá? Que é o mantra dos POs do Scrum, né? É o famoso FDP, que é fatiar, priorizar, né? Você tá rindo, mas você ouviu muito isso na Globo. Cara, não, eu tô rindo porque é demais. Eu acho que, assim, tá passando um filme, né, de tudo. Eu tô vendo várias pessoas na minha frente, sabe, assim, lembrando de pessoas. Pois é. Pessoas, mas é genial, porque eu acho que existe uma simplificação, Beto, do Scrum, né? E no meu olhar, como eu não sou um cara técnico, eu não sou um agilista, eu sou um cara, né, de uma outra frente, assim, eu acho do cacete você falar sobre isso tudo, dessa profundidade, porque o pessoal acha realmente que é isso, cara, que o Scrum é você pendurar alguns post-its, a galera se reunir ali, faz aqui, faz ali, e isso por si só vai resolver o problema da empresa, como se, né, você praticou aquilo, se às 9 horas faz o daily meeting, isso né, livra o projeto de imprevisto, mas não, né? Eu acho que é muito pelo contrário. Cara, eu atuei, eu particularmente, nas minhas startups, eu não uso Scrum, né? É curioso isso. Eu uso Kanban, que eu acho que o Kanban, ele é um método que ele é meio agnóstico, né? Você pode usar Kanban com método tradicional, especificação, bonitinho, ou pode usar no método ágil. Ele é agnóstico, você pode usar em qualquer método. Só que eu acho que ele te dá muito mais flexibilidade, muito mais agilidade para um monte de coisa. E é curioso que normalmente eu vejo que os times mais maduros, eles tendem a ir para o modelo de Kanban, que é um modelo que eu gosto mais. Então, assim, voltando à pergunta original, né? Eu acho que precisa disso. Você precisa ter gente boa de produto, que não é só... E o Scrum Master fera. E um Scrum Master muito bom, tá? Porque, assim, se o seu time é imaturo, mas o Scrum Master é bom, o Scrum Master consegue ir amadurecendo o time. E se o cara de produto não atrapalha, que, por exemplo, essa empresa que eu trabalhei, o pessoal de produto atrapalhava. Porque, assim, primeiro, o pessoal de produto só queria saber de história. Eles não queriam saber de nenhum outro trabalho do time. Então, assim, a gente precisa resolver uma dívida. Cara, isso é um trabalho de produto. Desculpa. Assim, em última análise, o cara de produto tem que saber a hora ou a melhor hora de trazer para a mesa, né? De trazer e falar, não, gente, essa dívida eu não vou pagar agora, resolver isso. Eu vou pagar daqui a 3 sprints, né? Só que lá eles não queriam fazer. Eles não queriam priorizar bug. Eles não queriam, assim, era só história. Então, o que a gente precisou fazer, né? Eu precisei meio que fazer um alinhamento com o vice-presidente de produto, que está nos Estados Unidos, e a gente lançou uma série de políticas. Então, assim, se acontecer tal coisa, o time para a história para resolver esse tipo de coisa. O que era chato, a gente engessou um monte de coisa via processo, via governança, porque o pessoal de produto não ajudava. Então, eu acho que para o Scrum funcionar, tem que ter essas duas coisas. E vamos combinar que são duas coisas difíceis. Tá? Pelo menos eu conheço poucos bons Scrum Masters e poucos bons caras de produto de verdade. Agora, você já viu um time com um cara bom de produto, muito bom, e um cara bom de Scrum, assim? Porque você é raro um cara muito bom de produto, você é raro um cara muito bom de Scrum Master, desculpa. Cara, você ter os dois no mesmo time é ainda mais raro, né? É bem difícil. Não é à toa que eu acho até que isso não é muito só aqui, né? Se você pegar os posts lá do Martin Kagan, que é um cara de produto, porra, né, que é meio referência aí, ele mesmo fala assim, normalmente você tem um time que é uma fábrica de fazer feature, né? Isso não é um time de produto. E o cara que está liderando esse time não é um bom cara de produto, é um cara de feature. Só que produto é muito mais do que feature, né? Então, cara, eu trabalhei em alguns lugares, tá? Poucos. E como eu fui headhunter durante um tempo, eu vi em algumas boas empresas, gente assim, você pega a própria Globo.com. A Globo.com você tinha gente muito boa, e aí o que eu vejo muito acontecer é o seguinte, você tem eventualmente boas lideranças que, de certa forma, vão meio que toreando as pessoas, seja de produto ou de Scrum Master, e aí o negócio funciona no final do dia, né? A Globo.com tinha alguns desses casos. Tinha gente técnica muito boa, que hoje, inclusive, está fora do Brasil, que ia toreando e não deixava o negócio meio que sair meio que do trilho, né? E, antigamente, assim, eu estudo esse tipo de coisa, né? Não agilidade
particularmente, mas métodos de gerência de projeto com agilidade, desde 98. Então, em 98, quando eu estava me formando, eu comecei a ajudar muito a gerência de projeto. Em 2001, eu me certifiquei pelo PMI. Em 2003, eu fiz a minha certificação. E em 2002, eu me formei na FGV, né, no MBA de projeto lá, comparando método tradicional com método ágil. E, na época, o método que eu gostava era o XP. O Scrum não tinha chegado no Brasil ainda. Então, sei lá, eu estudo isso desde 99, se duvidar. O que eu acho que funcionava antigamente é quando as pessoas entendiam que o plano, ele existe só para te dar um direcionamento e não para ser a regra, tá? Então, assim, sei lá, entre 2000 e 2003, 2004, mais ou menos, eu gerenciava projeto lá PMI. Tá? Inclusive, tinha um centro de excelência na empresa que eu trabalhava na Alemanha, que a gente estudava. Foi a empresa que pagou a minha certificação, a empresa que pagou o meu MBA. Né? Tudo PMI. PMI, modelo tradicional, e assim, tinha muito projeto que dava certo, tinha muito projeto que dava errado. Os projetos que normalmente davam certo eram os projetos onde a gente, primeiro, encarava o plano como um guia, e aí você ia adaptando as coisas. E segundo ponto, que eu acho que aí fala bastante com agilidade, eram os projetos onde a gente conseguia envolver o cliente muito antes. Então, assim, sempre que a gente envolvia o cliente, no caso, na minha empresa, eu era prestador de serviço, né? Naquela época, a gente tinha uma empresa de fazer site, né? Era concorrente da iLab lá. Lá atrás, pra você ter ideia de como isso é velho. Então, a gente fazia site dinâmico. Olha só, isso em 2000. Olha como é que eu sou velho, né? 2001. Somos. Exatamente. Então, assim, a gente fazia com CMS, essas coisas, e sempre que a gente conseguia trazer o cliente, né, para perto do projeto, mesa, né? O projeto andava melhor. E, assim, andar melhor não significa que o projeto ou não atrasava ou não estourava o orçamento, mas a gente sempre media, né, um pouco... A gente media duas coisas, né? Primeiro, a satisfação do cliente e o quanto aquele cliente continuava fazendo o projeto comigo. Eram duas das métricas. Assim, a empresa media um monte de coisa. Então, eu não sei se todo mundo vai conhecer, mas a gente usava aquele método de EVM, EVA, né? Análise de valor agregado, que é um método tradicional de PMI para análise de projeto. Então, a gente usava, tinha as métricas todas, era tudo logado no sistema, era tudo bonitinho, mas, assim, a gente sabia se o projeto tinha muito sucesso ou pouco sucesso, se o cliente tinha recorrência com a gente. Exatamente. Legal, né? legal. E aí, assim, cara, eu já tive projeto que deu muito errado, mas o cliente adorou. O cara, porra, do cacete, qual é o próximo agora que a gente vai fazer? Vamos melhorar, vamos fazer isso. Então, eu nunca medi muito só pelos critérios tradicionais do PMI, né? Que são os critérios se tá no orçamento, tá no escopo. Tá? Escopo, para mim, sempre foi uma falácia, porque, principalmente empresa de tecnologia, né? Se você está fazendo empresa tradicional, não, mas empresa de tecnologia, mesmo a gente de tecnologia tem muita dificuldade em tangibilizar as coisas antes de ver. Muito. É muito difícil. Cara, o site vai ser assim, tem wireframe, tem layout, tem tudo. É muito difícil tangibilizar como é que vai ser. A hora que o cara vê, ele tangibiliza. Então, assim, acaba que, mesmo pra gente é difícil, imagina para quem não trabalha com isso. Então, imagina você chegar, como acontecia com a gente, né? A gente fez lá em 2002, eu acho, 2001, o site institucional da CSN. Todo de o Beto, a gente era módulo, é isso? Não, a gente era Bounty, era uma empresa que não existe mais. Bounty Internet, sim. Era Bounty Internet, que hoje é Lionbridge. A Bounty foi comprada pela Lionbridge. Na verdade, a Bounty é uma multinacional, né? Sim. Muito grande nos Estados Unidos, que é muito focada em impressão financeira, né? E a gente tinha uma área de internet, que era a Bounty Internet. Tá, eu lembro, né? E aí, no estouro da bolha, sei lá, 2 meses antes de estourar a bolha de internet, eles lançaram uma empresa nova. Eles meio que segregaram a empresa nova que, quando veio a bolha, quebrou no mundo inteiro e só ficou no Brasil. Porque o nosso custo aqui era infinitamente mais baixo. E aí foi legal que a gente assumiu aqui no Brasil todos os projetos internacionais, né? Então, eu particularmente me vi tocando 5 a 6 projetos internacionais, assim, meio que out of the blue, do nada, né? Mas a gente fazia isso. Então, eu lembro que a gente fez o site institucional da CSN na época. Cara, a hora que a gente mostrou pro cara, cara, legal, era isso que eu queria sim, mas agora eu tô vendo que isso aqui, podia ser melhor desse jeito, podia ser melhor daquilo. E aí, assim, a gente ia fazendo, né? Então, sempre que eu conseguia trazer o cliente para perto do projeto, a minha vida era mais fácil. E esse foi um aprendizado que eu levei depois. Então, assim, depois disso, né, eu fui lá para Autômatos, que foi, talvez, do ponto de vista de aprendizagem gerencial, né, de time, de processo de gestão. Tenha sido um dos lugares mais ricos para mim, mas eu levei isso. Então, assim, eu cansei de saber que ia dar problema, eu ligar pro cliente para avisar. Normalmente tomava esporro, né? Óbvio. Problema, prestador de serviço, ele toma esporro.
Mas assim, como eu estava avisando antes, e o mais cedo que eu podia, normalmente eu tomava muito menos esporro e eu tinha muito mais tempo hábil de corrigir as coisas, com o cliente, inclusive, do que esperar para o final, que é uma coisa que todo mundo de tecnologia, na média, quer dizer, todo mundo não, mas na média, você espera a parada atrasar para avisar, né? Tá. Então, assim, eu cansava de ligar e falar, mas Beto, peraí, a gente pode corrigir. Eu falei, mas eu vou avisar o cliente. Ó, tá acontecendo isso, a gente tá tentando fazer ABC, talvez dê esse problema, tô correndo aqui atrás. Cara, isso facilitou minha vida em 200 coisas. Agora, você falou aí, cara, de uma coisa que me remeteu à forma atual pela qual as agências e empresas de desenvolvimento hoje trabalham, né? Antigamente, você chegava lá e falava, eu quero ir um site assim, assim, assado. Aí o cara cotava, te devolvia. Isso vai custar tanto. Pá. Hoje, a experiência que eu tenho tido assim recente, todo mundo já fala em escopo aberto. O cara raramente ele fala assim, ó, é isso. Quer dizer, ele até te passa o valor, mas ele te alerta para qualquer alteração, qualquer coisa que está fora da... quando é que você acha que houve essa mudança, Beto, dessa questão do escopo mais fechado para uma coisa mais dinâmica e mais aberta? Cara, não sei dizer, assim, eu nunca fui muito fã de contratar desenvolvimento, assim, e aí não é que eu acho que não funcione, tá, Paródia? Claro. Pelo menos nas empresas que eu trabalhei, que sempre foram empresas onde o core era tecnologia, eu não acho que contratar desenvolvimento é uma solução sábia, né? Então eu nunca fiz muito. Agora, eu acho que quando o Scrum, de certa forma, se popularizou, e a gente começou, sei lá em 2014, 2013, 2014, começou a chegar aqui no Brasil muito essa cultura de produto, né? Muito trazida a reboque do Scrum, a verdade é essa. Eu acho que isso começou a ficar um pouco melhor, né? Porque o Scrum não tem escopo. Então, eu acho que parte dessa mudança veio, sim, com a popularização do Scrum no Brasil. Que o Scrum, assim, não faz sentido você fazer um projeto do Scrum com escopo fechado, né? Sim. Então, eu acho que assim, por mais que eu tenha várias críticas ao Scrum, né, eu acho que ele trouxe muitos benefícios, tá? Principalmente esses benefícios das pessoas entenderem melhor como essas coisas funcionam e não se preocuparem tanto com o escopo fechado. Eu lembro que em 2018 eu estava dando aula na FDC e aí era uma aula para MBA tradicional, né? Não tinha ninguém de tecnologia quase, na verdade tinham 3 caras da Globo.com, que era a exceção, o resto era todo mundo de tech, de mercado não tradicional, tech, né? Tá. Era todo mundo não tech. E era muito difícil as pessoas elas tangibilizarem como é que você vai fazer um projeto sem escopo? O projeto tem que ter escopo. Só que o Scrum não funciona assim, né? Lá eu estava fazendo, era PMI e Scrum, né? Então estava ensinando Scrum. O Scrum você não decide, né? Assim, na prática você tem as decisões dos sprints, elas são priorizadas, né? O que você vai entregar de valor primeiro, e aquilo vai sendo revisto o tempo todo. Então você não sabe o que você até coloca no backlog lá o que você vai fazer daqui a 10 sprints. Mas, cara, isso é tão etéreo quanto você fazer, assim, onde é que eu vou almoçar amanhã, entendeu? Assim, é uma coisa que você pode mudar a qualquer hora, então não tem essa amarração, né? Eu acho que com a popularização do Scrum, esse esquema começou a acontecer. Agora, olha só, você chegou aí e falou sobre contratação de desenvolvimento. Eu tenho uma pergunta para você que é o seguinte: no começo, e agora cada vez mais, né, com opção de gente querendo, né, empreender, startup, é quase que impossível de no começo, pelo menos quando você tem uma ideiazinha lá, ou a coisa ainda meio desenxabida, né, meio tímida, você quase que não tem como escapar de chegar numa agência, numa fábrica de código, contratar lá um escopo lá, contratar, né, alguma coisa com o cara e tal. Cara, qual você acha que é a hora que você fala assim, putz, a partir daqui eu não posso deixar de ter um time interno de tecnologia? Tem algum sinal? Porque, de novo, acho que tem esse dilema ali no início dos projetos. Tem. Eu acho que são duas coisas que se falam aí. A primeira é a seguinte: se você tem uma startup, tá? Você vai fazer uma startup que é uma startup que é uso intenso de tecnologia, você precisa ter um CTO. E esse CTO precisa ser sócio do time. Acabou. Ele tem que ser ou um sócio minoritário, ou um sócio igual a você, né? Mas ele tem que estar na sociedade de alguma forma, tá? E aí essa decisão de contratar terceiro, e até quando contratar o terceiro, vai ser um pouco dele. O que eu gosto de me pautar é o seguinte: eu não vejo problema em você contratar terceiro, mas eu acho que o que acorda a sua empresa, você tem que ter o domínio. O que significa isso? Então, você fez um projeto,
Você tem essa uma ideia maravilhosa, imagina você, paródia, teve uma ideia de produto fantástica, e aí você quer fazer o seu MVP. Cara, você pode fazer um MVP com um cara terceiro. Só que dali para construir, quando você terceiriza desenvolvimento e o seu core é tecnologia, você está abrindo mão do que existe de mais importante numa empresa de tecnologia, que é a tecnologia, né? É mais ou menos como a Coca-Cola terceirizar o marketing. Você vê, a Coca-Cola agora tem uma empresa de branding, que ela terceiriza toda a estratégia de branding da Coca-Cola. Isso existe? Isso não existe. Ela, concorda comigo? Ela até pode terceirizar uma peça. Vou fazer uma peça, não é ela que faz, ela contrata uma agência. Veja, ela contrata uma agência, mas a estratégia é dela. Sim. E ela consegue ter o discernimento de falar, não, esta agência aqui é melhor do que aquela agência por ABC. O problema que eu vejo com sócios não tech contratando tech é que eles não conseguem ter esse discernimento. Porque é difícil mesmo. Até pra gente de tech, às vezes é difícil. Você virar e falar, esse cara é melhor que aquele, quando você trabalha com as pessoas é mole. Só fazendo análise de currículo, cara, é muito difícil. Então, eu acho que um bom caminho é esse. MVP não tem problema. Se o MVP vingar, eu acho que é hora de internalizar ou de, pelo menos, trazer o cara de alguma forma, porque senão você tem um risco de negócio muito grande. E aí não é o risco da tecnologia, né? É o risco de negócio, veja. Pode acontecer o que aconteceu com o Facebook, né? O Mark Zuckerberg foi contratado para fazer, pegou, fez outro dele, acabou. Se você quer correr esse risco, beleza. Eu acho que a maioria dos founders não quer. Entendeu? Verdade. Então eu acho que esse é o ponto, entendeu? Eu lembro no match que a gente estava no match discutindo isso uma vez, né? E aí eu falei com o meu par nos Estados Unidos, né? Que era o head de engenharia. Ele falou, Beto, aqui a gente usa terceiro sim, mas o que a gente faz? O terceiro, que era uma empresa do Vietnã, né? Era uma terceirizada dessa do Egito. Era mesmo ou você está inventando isso? Não, era mesmo. Mas qual foi a estratégia deles? Eles começaram passando trabalhos tipo de teste, caixa preta, né? Ou seja, coisa que não envolvia o time. Depois eles começaram a passar trabalho de sistema interno. Então, assim, o site core do Match, só quem metia era engenheiro do Match. Agora, o CRM que o time de negócio do Match usava era terceirizado fora, entendeu? O time de billing interno, o time de RH, esses sistemas internos que as empresas têm que ter, né, não tem como fugir, isso não é core. E aí, o que não é core, eles terceirizam. Porque não é core. Veja, eu posso trocar a empresa que faz o meu RH hoje para outra amanhã. Hoje é, BRQ, amanhã é Stefanini. Sim. Agora, o core era o time de engenharia do Mac. Legal. Eu acho que esse é o modelo que funciona, entendeu? Tá, perfeito. Faz sentido, sim. E até para esclarecer para o pessoal que tá vendo aí, match é match.com, tá, galera? Beto ficou um bom tempo lá, né, Beto? Que aqui no Brasil é o par perfeito, né? Tem match também, mas é mais conhecido como par perfeito. Aliás, cara, você falou ali dos objetivos de time, das coisas do time, das questões do time, né? Como é que ele se gerencia. A gente invariavelmente vai bater em metas, né? O pessoal hoje meio que adotou, né, OKRs, KPIs, atividades e tal, iniciativas e tal. Cara, qual você acha que é uma, sei lá, eu vejo muita gente patinando nessa questão de definição de OKRs, né, dos KPIs e tal. Cara, onde é que tá a armadilha nesse negócio? Onde é que tá o prós e contras dos OKRs, Beto? Cara, é difícil dizer, cara, assim, como é que eu vejo, tá? E aí o Felipe, que é um dos papas de OKR, né, que por sinal foi meu sócio já, ele vai me bater, mas enfim. Felipe o quê? Só para falar o sobrenome do cara. Felipe Castro. Felipe Castro, tá. Que é um dos papas de OKR no mundo hoje, né? O cara, enfim, tem cliente fora do Brasil pra caramba. Mas assim, eu entendo muito o OKR como uma grande ferramenta de alinhamento e foco, tá? Porque para que serve o OKR, na minha opinião, tá? O OKR é um sistema onde você alinha todas as prioridades e todo o foco da empresa baseado nos objetivos. Então, é uma forma que as empresas têm de alinhar os times para o que é importante. Agora, esse é o mesmo foco no BSC da vida. Então, se você parar para pensar, OKR e BSC são coisas para o mesmo objetivo, que é você conseguir, de alguma forma, alinhar o seu time frente às coisas que você quer entregar ou que você quer de objetivo. Por isso até que o nome é OKR, que é Objetivos e Resultados Chaves, né? Então, dado um objetivo, você vai lá e fala, tá bom, eu tenho esse objetivo aqui e eu quero medir se eu estou atingindo esse objetivo por esses resultados. E aí, uma vez que os resultados eles são claros para todo mundo sabe para qual lado o barco tem que andar. E aí as empresas conseguem andar juntas, né? Andar no mesmo lugar. Então, assim, de novo, se você se mantém fiel ao objetivo da ferramenta, não era para ser problemático fazer. Veja, você tem um objetivo que a empresa tem que perseguir, né? Então, qual é o objetivo? A gente quer crescer. Tá bom. Crescer por qual meta, né?
Qual é a métrica que você vai usar para saber se você está crescendo ou não? A hora que você define as métricas, aí tem umas regrinhas técnicas, né, de como é que você faz para não deixar você ter métrica perversa, não, enfim, o crescimento ele ser saudável e tal, mas é um grande sistema de alinhamento. E como esse sistema de alinhamento tem N outros. Eu acho que sempre que você está pivotando muito, ou seja, sempre que você está muito early stage nas startups, você tem mais dificuldade de usar o OKR porque você pivota toda hora, né? Você está sempre descobrindo coisa nova. Eu lembro numa startup que eu tive, que a gente fez em 2013 era um equivalente ao Medium, só que monetizado, né? A gente exibia anúncio e esse anúncio a gente pegava a receita do anúncio e dividia com o cara que escreveu o conteúdo. Tá? Então a gente fazia um revenue share maluco lá de 70-30, 70% era do cara, 30% era nosso. E usava, na época, a gente usava CPM, né? Para impressão. Custo por milhar, Exatamente. E aí, assim, cara, a gente lançou, e aí tinha um monte de projeto na fila, o pessoal de produto, né? Querendo, não, tem que fazer isso, tem que fazer curadoria, tem que fazer isso. Cara, a gente lançou na segunda semana de lançamento, a gente descobriu que a gente tinha um problema de pornografia. Porque tinha um monte de gente postando pornografia. Por quê? Porque pornografia imprime muito. Todo mundo quer ver. É uma coisa que chama muita atenção. Então a gente teve que fazer um moderador. Veja, isso não estava em lugar nenhum. Então a gente teve que mudar um monte de coisa, porque o Google começou a reclamar com a gente. A gente usava a ferramenta do Google, né? De rede lá para monetização, e falou, cara, não dá, você tem que corrigir isso. E a gente passou uns 2 meses fazendo um monte de coisa para diminuir a quantidade de pornografia. Aí depois disso a gente viu que, precisava de uma outra coisa porque a gente estava com uma qualidade de conteúdo ruim. E aí precisava fazer. Então, assim, a gente acabou descobrindo um monte de coisa no meio do caminho que a gente até tentou usar o OKR. Veja, na prática foi a primeira vez que eu tentei usar o OKR, foi em 2013. Foi nessa empresa. Só que, a cada 3 meses, o ciclo de 3 meses era muito longo pra gente. Talvez eu tivesse que ter usado para um ciclo de 1 mês, mas 3 meses era muito longo. Em 3 meses muita coisa acontecia, né? A empresa durou 1 ano e meio, mais ou menos, tá? Depois a gente acabou não tendo investimento e aí a gente fechou a operação. Então, eu acho que o problema do OKR não é o problema, né? Mas às vezes é a pessoa querer encaixar as coisas que não são OKR em OKR. Se você tem uma meta muito clara e o time está muito alinhado, você não precisa usar um OKR da vida. Você pode ter os mesmos benefícios do OKR fazendo outra coisa. Assim, se você parar para pegar a história do OKR, né, que vem lá da Intel, do Management by Objectives, que vem do Drucker, né, de antes ainda, você é meio que universal o negócio, né? E hoje em dia, por que eu acho que o OKR está tão em voga e é tão legal? Né? Eu sou um fã do OKR, eu advogo bastante de OKR, acho que é muito legal, porque ele tem uma cadência mais a ver com o nosso dia a dia. Você pega o BSC, a cadência do BSC na média é 3 anos. Você não está falando de 1 mês. O OKR não, cara. O OKR você pode fazer trimestral, você pode fazer mensal, você pode... Assim, o mais comum é você ter um ciclo anual, né, de grandes objetivos, e aí você quebrar isso em trimestre. Mas nada impede você de fazer isso em mensal. Inclusive a Intel, lá atrás, eles não usavam esse nome, não era o nome OKR, né, era outro nome, era MBO, uma coisa assim, MBRO, não lembro o acrônimo agora, mas eles usavam um ciclo mensal. Então todo mês eles tinham que fazer e era mais ou menos o processo de OKR hoje. Era uma coisa meio que bidirecional, né? O gerente fazia uma parte, o funcionário contribuía com a outra. E aí eu acho que o que acontece muito, e a gente vê, né, em alguns lugares, você presenciou já também, é que às vezes você quer encaixar no método OKR coisas que não necessariamente precisam ser OKR. Assim, você tem uma meta que é muito clara de assinante. A meta é clara, todo mundo conhece, já está alinhado para todo mundo. Aí, algumas empresas querem fazer um texting bonito para ter o objetivo. Entendeu? Mas a meta está dada. A meta é... Você botou no conselho lá, vamos atingir tantos mil, vou ter receita de tantos mil. Beleza, agora você tem que trabalhar em outro aspecto, né? Ou você vai questionar isso e aí não vai botar essa meta, ou você vai trabalhar em outro cenário. Pelo menos é a minha opinião, tá? Sim. Eu acho que ela funciona muito como ferramenta de alinhamento, porque é muito eficiente, porque a cada 3 meses você está olhando, ou 1 mês, né? Olhando e falando, cara, a gente tem que focar nisso aqui agora. A gente tem que focar nisso aqui agora. E ela enseja que você comece a ter um monte de métrica para todo mundo olhar igual. Porque assim, você fala, eu quero ter o melhor atendimento do mundo. Qual métrica? É o quê? É tempo de atendimento? É NPS? É o quê? A hora que todo mundo olha a mesma métrica, aí a vida é mais fácil, porque aí não tem aquele negócio, eu acho. Não, tá lá, é a métrica. A gente está medindo por NPS. Então o NPS tem que sair de tanto para tanto. Então, assim, eu acho que isso é legal. E uma outra forma que aí é uma forma esdrúxula de usar o OKR, mas eu particularmente gosto, né? Eu sei que é esdrúxulo, mas assim, como é uma ferramenta de alinhamento, sim,
eu acho que é uma forma muito boa de você setar expectativa, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, eu usei o OKR já quando eu fui para módulo, né? Eu virei pro meu chefe na época e falei, Marlon, como é que você vai medir se eu fui uma boa contratação daqui a 6 meses? Vamos fazer um plano aqui? E aí a gente usou o framework do OKR. Cara, o meu objetivo é esse e eu vou ser medido dessa forma. Simples. Entendeu? Veja, descobrir os objetivos e os resultados às vezes não é simples, mas isso faz com que todo mundo pense antes, né? E aí é uma coisa que eu tento levar para as empresas que eu mentoro, esse tipo de coisa. Cara, você tem que pensar antes como você vai medir depois, né? Como é que você vai medir lá na frente? Você não tem que deixar de pensar lá na frente. É mais ou menos que nem você querer jogar futebol, mas saber se é gol, se é cesta, só depois que você fizer gol, só depois sexta, não dá. Não dá. Então não dá. Você tem que saber a regra antes. A gente estava uma vez lá na PEB, até para deixar claro, eu trabalho com o Beto, né, na PEB, lá ajudando a PEB, então foi da onde eu conheci, admiro demais aí o Beto. Beto, a gente estava falando num papo sobre prazos, né? E aí você fez um desafio lá para um time e falou assim, vamos fazer o seguinte, tenta dividir por 2 o prazo que você costuma dar ou costuma estipular para uma determinada coisa. E eu experimentei isso comigo, tá? Engraçado que na pandemia... Funciona maravilhosamente. Funciona, porque na verdade você perde lá metade do tempo realmente com o que importa e o resto ali você fica floreando um pouco da coisa. E eu lembrei muito disso agora na pandemia, né? Porque todo mundo agendando calls, uma atrás da outra, e a verdade é que o time frame mínimo que o pessoal costumava usar era 1 hora. E 1 hora é tempo pra caramba, né? Isso. E aí você vê que você diminui para meia hora as reuniões, elas funcionam. Cara, conta pra galera aí um pouquinho da onde vem a capacidade do ser humano seja de economizar ou seja de gastar tempo. Onde é que você pode economizar e onde é que o pessoal costuma gastar mais tempo? Assim, na prática, da onde que vem isso, né? Isso vem de uma teoria que é a teoria das restrições, né? Aplicada à gerência de projeto, que é um método chamado cadeia crítica. E ele tenta falar o seguinte, na verdade, esse método, ele se baseia em 2 síndromes, né? Uma diz o seguinte, se você diz que uma atividade vai levar 10 dias, ela vai levar 10 dias, independente de você poder levar 1 ou levar 2. Se você disse que o slot dela é de 10, ela vai levar 10. É uma ancoragem mental, né? E a outra é que você sempre deixa tudo para o último minuto, na média. Né? Então, assim, as pessoas elas têm esses 2 problemas, que eles se falam, né? Então, o que esse método ele faz? Né? Ele, na verdade, ele pede para você, sim, estimar as atividades com 50% de confiança. Então, ele fala assim, beleza, que quando a gente estima com 90%, 95% às vezes. E aí é mais ou menos, assim, o racional é o seguinte, se eu viro para você que mora em São Conrado e fala, Paródio, você tem que ir até o Santos Dumont. Você tem que chegar no Santos Dumont 5 da tarde. Vai sair de casa às 5. Me dá uma estimativa de que horas você chega. Cara, você vai falar, 5 da tarde? Pelo menos 1h30. Pode levar 2 horas, deixa eu dar 1h45. Porque você está botando um nível de confiança de, sei lá, 90%. Sim. Na média. A gente faz isso inconscientemente nas atividades de projeto. Developer, quanto leva isso? Ele vai calcular lá, falar, nível de confiança. Cara, acho que dá para entregar. Ainda que no caso de desenvolvimento em particular, né, no caso de atividade intelectual, a gente sempre erra para menos, erra para mais, né? Você sempre acha que é mais simples do que você imaginava, mas na prática você embute o seu nível de confiança ali, porque você não quer fazer feio e você sabe, até pelo nosso histórico, né, de projeto PMI, que você não pode errar prazo. É errado errar prazo. Se você deu prazo de 1 semana, você não pode entregar em 2. Tem que entregar em 1. É feio você dizer que você errou o prazo. Então, você embute seu nível de confiança. Esse método, ele basicamente ele faz isso. Ele fala, cara, esquece o nível de confiança. 50%. Aí o que você faz? Cara, 50% você dá o prazo que você acha que vai ser. E aí o que ele faz? Ele pega todas essas sobras, digamos, de prazo, e coloca buffer, né? O nome técnico é mesmo esse. Buffer dentro dos pontos onde a parada não pode atrasar de verdade. E aí, na prática, o trabalho de gestão de projeto, na verdade, não é mais gerenciar a atividade, é gerenciar o buffer. Quanto daquele buffer você está comendo? E aí, como na média, né? Assim, grande maioria das pessoas... Desculpa, Beto, rapidinho. O buffer, nesse caso, é a frente que você livra para... É um pool, exatamente. Imagina que você tem 10 atividades que você normalmente colocaria um dia para cada um, você passou a botar uma tarde, né? Você ganhou aí várias manhãs, ele vai pegar um apanhado dessas manhãs e vai botar de buffer, né? E aí você passa a gerenciar esse buffer. E a outra coisa é você coloca as atividades para serem feitas já o mais tarde possível, porque aí você não procrastina, né? Se você começa o mais cedo possível, tem tempo ainda, né? Por isso que é a síndrome do estudante, você sempre estuda em cima da hora. Quando tá o mais tarde possível, você já não tem mais tempo de procrastinar, então você faz. E aí
aí tem a terceira regra, que quando você for fazer, você tem que fazer até o final. Fazer até o final com tudo disponível. Então, todo o agendamento das atividades, elas são feitas baseadas nessas três coisas, né? Só para esclarecer, o que é fazer até o final? Você não para fazer nada diferente. Então, você começa uma atividade e termina. Você começa e termina. Você começa e termina. Você começa e termina. Okay. Você não faz multitasking. Perfeito. Você começa e termina. Perfeito. E aí, assim, eu vou precisar de um designer. Cara, então o agendamento é feito para vocês dois, naquela hora, lá naquele dia, estarem trabalhando. Então muda um pouquinho as técnicas de agendamento, de cronograma, né? Mas acaba que funciona porque, primeiro, você não tem tempo para procrastinar e você tem um nível de confiança menor e aí você gerencia o buffer. Então é um negócio que, cara, eu usava no Match isso direto aqui no Brasil, funciona maravilhosamente bem. E aí da onde vem? Cara, isso vem de vários lugares. Então assim, como é que funciona hoje em dia? Isso acontece comigo, acontece com todo mundo. Você tem uma reunião que começa às 3 da tarde, são 2h40, você para ver o Globo, você para ver o UOL, você vai pegar um café, né? Você para ver uma coisa que estava no seu backlog pessoal um tempão atrás. Ou quem tem filho, né? Cara, deixa eu dar um check-in na minha filha lá para ver se ela está estudando. Então acaba que você vai ao longo do dia fazendo várias dessas coisas e a gente tem uma mania muito ruim, né, do ponto de vista de capacidade, de querer fazer tudo ao mesmo tempo, que é o multitasking, né? Então assim, quanto mais a gente multitasca, né, se essa palavra existe, mas quanto mais a gente faz isso, pior é pra gente. E aí eu uso uma analogia, para quem é de computação vai entender, né? Que é assim, quando você abre um programa no computador, eu não sei se vocês já perceberam, às vezes demora, né? Depois que o programa carrega, ele é rápido. Por quê? Porque ao carregar o programa na memória, você tem que fazer um monte de coisa, você tem que tirar o programa antigo, você não tem memória, você tem que fazer um monte de coisa. O nosso cérebro é mais ou menos parecido. Então, quanto menos multitask você faz, significa que mais coisa você consegue ter naquela memória e mais rápido você tem. Você não tem que ficar trocando estado dentro da cabeça, que é um conceito de computação, né? Então, essa técnica, ela tenta fazer isso para você, entendeu? E aí, Incrível. o que normalmente eu faço nos meus times, né? Normalmente eu tento usar os períodos que já são mudança de contexto, tipo almoço. Cara, almoço você já sai para almoçar, independente de qualquer coisa. Então, eu tento usar esses períodos para fazer as coisas novas. Então, sei lá, cara, tem alguma coisa acontecendo, é 11 da manhã. Eu falo, cara, não pare isso agora não. A menos que seja uma coisa que esteja pegando fogo, né? Lógico. Mas se não for, não pare isso não. É importante, mas na hora que você voltar do almoço, você vê. Sim. Porque o cara, ele já teve que tirar o contexto dele que ele estava fazendo para almoçar. E aí você diminui um pouco esse custo transacional, digamos, né? Sim. Que todo mundo tem, mas a gente não percebe. É curioso que essa questão aí de não ser multitask é muito difícil, né? Acho que tem gente mais propensa a ser mega focada, nada, né? Nada do que passar aqui do lado, qualquer coisa que mexer aqui, você vai virar a cabeça. Mas é difícil. É engraçado que é uma coisa que me policia muito e, cara, é sofrível, assim, sabe? Sofrível. Você fala, não, é sedutor você parar pra fazer qualquer coisa aqui. Não tô falando nem que não seja uma coisa de trabalho. É uma coisa de trabalho, mas é sedutor você, não, vou resolver rapidinho e volta pra cá. Realmente você perde essa questão que você falou, essa comparação tua com o programa maravilhosa, realmente, dessa coisa toda que você criou ali pra começar aquela atividade. Você perdeu. Depois pra voltar, e tem uma pesquisa, eu não lembro se eu li isso naquele Accelerate, né, que é um livro famoso, ou se foi no The Mythical Man Hour, uma coisa assim. Que ele fala que a maioria dos bugs ali são inseridos quando você troca contexto, né? De software. E o que é trocar contexto? Imagina o developer lá programando, aí vem o gerente e fala assim, fulano, aí bate nas costas dele e ele para pra olhar. Tá chamando? Vai parar pra olhar. Quando ele volta, veja, ele teve que trocar o contexto que o gerente está perguntando, dependendo de quão longe ou quão perto o assunto que o cara tá falando tá da realidade dele, vai demorar mais ou menos tempo pra ele se tocar ou não. E aí quando ele volta, ele tem que colocar tudo que tava na cabeça, que ele tirou pra falar com o gerente, de volta. E aí normalmente dá o bug, entendeu? Então, maravilhoso. É uma pesquisa que eu vi num desses livros que eu li, que fala isso. Então a gente tenta, eu sempre faço isso, desde quando eu voltei do mercado de Headhunter, né? Eu fiquei 4 anos sendo Headhunter. Eu tento aplicar isso nos meus times, né? Eu falo, cara, não para isso não. Então, por exemplo, o cara vai terminar uma atividade sexta-feira às 3 da tarde e a próxima, supostamente, que ele vai fazer vai levar 3 dias. Eu falo, cara, não começa não, que você vai trabalhar, 2 horas nela e vai ter que parar. Vê se não tem alguma outra coisa, alguma dívida pra gente matar, algum bug rápido de resolver. Sim. E aí na semana que vem você começa. Porque aí você começa com um tempo maior, ainda que você tenha as mudanças de contexto, você tem menos, né? Então é uma coisa que, imagina, você começa uma coisa na sexta, passa o final de semana, 2 dias depois você tem que lembrar de onde você parou. Então, assim, acaba que
isso é uma coisa que atrapalha muito os times, mas ninguém se dá conta no final do dia, entendeu? Verdade. Então, eu acho que muito da produtividade que eu acho que eu consigo com os times vem um pouco... Isso não é nem hack, né? Mas vem um pouco desses detalhezinhos, entendeu? Cara, não para. Assim, pô, já que vai fazer, amanhã, começa o dia amanhã e vê isso. Não para agora, não. Mas são hacks, né, Beto? Eu acho que são... Não sei dizer, não é hack, assim, não é que você tá furando fila. Não tô hackeando, mas assim, são pequenas coisas são que macete, você acaba fazendo. É um belo macete. São pequenas... Quer ver um outro macete que esse eu usei muito no match também? Assim, cara, dificilmente você tem 8 horas no seu dia de trabalho, né? Você trabalha 8 horas, você não tem 8 horas de produtividade. Ninguém tem. Você não consegue ficar 8 horas produtivo, 100% produtivo. Tem um cara que vai bem além disso, que é o cara que criou o Rails, né? Lá do Basecamp, o DHH, que ele fala que ninguém consegue ter mais de 4 horas produtivo. E aí, o que eu fazia no match? No match eu fazia o seguinte, falava, gente, olha só, a gente vai fazer os projetos considerando que a gente tem 6 horas no dia. Não são 8, são 6. Porque assim, você tem hora de reunião, você tem essas mudanças de contexto que eventualmente a pessoa tem, você tem que ajudar o coleguinha do lado, porque, porra, a gente trabalha em equipe, então você tem que ajudar o coleguinha do lado. Então acaba que você tem várias interrupções ao longo do dia que ninguém produz 8 horas. Né? Então é meio falácia você achar que o nego produz 8 horas. Verdade. E aí, quando você fatora isso nos prazos, você vê por que as coisas atrasam, muitas vezes. Animal. Beto, deixa eu te falar 2 coisinhas. Primeiro, te agradecer muito, o papo foi demais, como eu sabia, como eu esperava que fosse. Obrigado, cara. Eu que agradeço. Que isso, bom demais. E deixar à vontade você aí pra deixar um recado aí, falar qualquer coisa pra galera que tá assistindo. Não, cara, assim, o que eu tenho de recado, assim, antes de usar método, antes de, enfim, usar ferramenta, né, é entender o que você quer de verdade, né, e por que você está usando aquela ferramenta. Eu vejo muito hoje em dia, quer dizer, não é nem hoje em dia, antigamente acontecia também, não é que passou a acontecer agora, mas é muito comum as pessoas, não, eu vou resolver esse problema com a ferramenta XPTO, mas às vezes é um problema de processo, não um problema de ferramenta, né? Às vezes é um problema de pessoa. Você vai mudar a ferramenta, a pessoa não está treinada naquela ferramenta, igual não estava na outra. Verdade. Então, assim, eu acho que é a hora que você entende com profundidade, e aí com profundidade é entender de verdade, né? Qual o problema que você quer resolver, isso deixa de ser só usar o método A ou usar o método B e passa a fazer, você consegue ter uma visão mais completa do problema e de como resolver. Então, coisas do tipo, eu acho que a gente estava falando antes de começar, né, de uma palestra que eu dei, que eu falava, pô, eu sou formado pelo PMI, né, sou certificado pelo PMI. Cara, o PMI tem um monte de técnica legal que time de produto pode usar, um monte, mas muitas. Né? Por exemplo, você pega técnica de gestão de stakeholder. Cara, o PMI tem um capítulo inteiro disso. Gestão de risco não funcional. Tem um monte de coisa. Qualidade. Só que as pessoas ficam muito, muito focadas no PMI é ruim e não entendem a ferramenta. E não sabem para que resolver aquele problema, né? Então, quando você entende qual o problema de verdade que você quer resolver, o resto é ferramenta. Então, não adianta você usar Scrum. Se você usa Scrum, mas tem a mentalidade errada, não vai adiantar nada. E você pode usar o projeto tradicional com a mentalidade legal e funcionar, né? Sim. Inclusive o cara do Kanban, que é o David Anderson, né? Ele usava Kanban num projeto da Microsoft que, foi super bem sucedido. Por quê? Porque o que importa, assim, o método ajuda, é lógico, mas se você usa o método da forma certa, ajuda muito mais. É muito melhor você entender o que você está fazendo, né? Eu lembro uma discussão que eu tive, o Bruno Almeida, que trabalha na PEB, até acompanhou, né? É um desses causos que a gente conta nas reuniões. Né? Que a gente estava com um problema seríssimo de SLA, porque, tinha muito chamado, o cara falou, não, eu preciso de uma ferramenta nova de SLA, eu preciso de uma ferramenta nova, que a gente tem não funciona, eu preciso de uma que me alerte. Eu virei para ele e falei, Tiagão, tá bom, você vai receber 200 mensagens no dia, o que você vai fazer com essas mensagens? Ele olhou para mim e falou, como assim? Eu falei, você não quer uma ferramenta que te alerte? A ferramenta passou a te alertar, você tem 200 problemas te alertando, você vai fazer o quê? Não, eu falei, pois é, você vai fazer o quê? Nada. Veja, você não tem problema de ferramenta, você tem um problema de processo, seu processo tá ruim, você vai continuar tendo os mesmos 200 tickets estourando SLA, só que agora você vai ter além disso, você vai ter um problema de 200 mensagens a mais na sua caixa postal. Muito bom. Não é o alerta que vai resolver o problema do SLA. Só que, de novo, as pessoas focam muitas vezes na ferramenta, na técnica, no framework, sem entender para que ela tá usando aquilo. Eu acho que essa é a minha dica, assim, se eu tiver que deixar uma dica final, é assim, cara, entende o que você quer, que aí, assim, se você entende o que você quer, você consegue usar a ferramenta certa, né? Se não, você vai usar Scrum para tudo, aí, assim, é aquele ditado, né? Se você só tem um martelo, tudo vira prego. Então, quanto mais você entender o seu problema, mais você vê as coisas como ferramenta. E aí, só para fechar, isso eu aprendi, na faculdade, isso em 95. A gente estava no meio da faculdade, lá numa matéria, a professora virou assim, vocês têm que fazer um mailing list. Que linguagem de programação vocês usariam? Aí todo mundo começou, né? C, Pascal, Java. Aí teve um menino que virou assim, eu faria no Word.
Word. Aí nego olhou pra ele e falou, pô, Word? Tá pronto, cara. É só botar os nomes, fazer uma máquina em 2 minutos e tá pronto. Aí a professora virou e falou, é isso que vocês têm que fazer. Veja, ele quer resolver um problema. A linguagem é uma forma de resolver o problema. Qual é a mais eficiente? É isso que a gente tem que se preocupar. Qual é a forma mais eficiente de resolver o problema? O resto é ferramenta, né? Então, a hora que você descobre qual o problema que você tem que resolver, aí sim você consegue ver a melhor ferramenta para resolver aquele problema. Então, eu acho que isso falta muito nas empresas hoje. E aí, não só em tecnologia, tá? Eu vejo gente de produto fazendo isso, vejo gente de suporte fazendo isso, eu vejo gente, pessoal de financeiro fazendo isso, assim, não, eu vou fazer no Excel, mas tá bom, o que você vai fazer no Excel? Para que Incrível, É maravilhoso mesmo. Eu acho que a gente falou muito aqui de simplismos, né? Dessa coisa de fazer isso funciona, se não usar isso pode não funcionar. Na verdade, a coisa é muito mais complexa. E assim, eu acho que tem aquilo, assim, a gente muitas vezes tenta ser o chefe perfeito, mas não faz o arroz e feijão direito, que é aquilo que a gente estava discutindo mais cedo, né? Cara, se você fizer o arroz com feijão bem feito, metade dos problemas estão resolvidos, cara. Verdade. O problema é que as pessoas não querem nem fazer o arroz. Assim, elas querem ir pro caviar, mas não sabem cozinhar, entendeu? Exatamente. Show. Beto, brigadão, tá? Obrigado você, Paródia. Que isso. Abraço. Obrigadão. Abraço, até logo.